A gente sempre fala que tem muitas coisas que fazem um e-commerce vender. Mas dentro disso tudo tem uma tríade que é imbatível: produto, marketing e dados. A gente, como gestoras de e-commerce, amávamos esse tema, adorávamos as correlações todas entre taxa de conversão, posição no VM, como calcular o ATB, tudo que envolve produto sempre foi muito da nossa realidade. E por isso, a gente trouxe aqui hoje uma dupla que é especialista em produto para conversar com a gente sobre isso, e todo mundo com certeza vai aprender bastante. Então pega o seu café e vem para a conversa. E esse é o Icom Café, podcast da Y2V Digital, onde trazemos convidados incríveis para conversar sobre os desafios e dia a dia de quem vive e-commerce e omnichannel na prática. E quem tá aqui hoje, Jess? Uma dupla muito legal para falar desse assunto que a gente ama, né? Então eu vou começar aqui apresentando a Daya. Ela é canceriana e não paga imposto para chorar. Uma pessoa ansiosa aprendendo a meditar. Ela ama pessoas, adora filosofar e conversar. Um áudio sempre vira um podcast. É daquelas que não posta nada, mas acompanha tudo. Já trabalhou com pesquisa de moda, comportamento, estilo, marketing e vendas, o que proporcionou uma experiência de entender o mercado nacional e a gestão de um negócio como um todo. A Daya está sempre cheia de ideias e ama novos desafios. E aí, para seguir aqui na apresentação dessa dupla, eu vou falar agora da Ana. Ela é santacruzense, ariana e mãe do Luca. Líder natural, cheia de paixão e carisma. Otimista. Não tem medo de levantar e falar o que sente e o que precisa ser dito. Seu propósito é inspirar e alegrar as pessoas. Formada em design com MBA em ciências do consumo aplicadas. Já atua há mais de 15 anos no segmento de calçado feminino. Trabalhou com pesquisa, criação, inteligência de mercado e gestão de produtos. Juntas, elas são dinâmicas, criativas e inquietas. Atuam de forma estratégica na concepção do produto, passando pela comunicação até a venda. Bem-vinda, meninas! Que honra estar aqui, né, Daya? Obrigada, adoramos o convite. Ai, a gente que adorou. Né? Tá lindo esse podcast hoje, hein? Só tem nome de peso nesse podcast, né? Mas assim, eu acho que como somos 4 mulheres, hoje o podcast ele teria que ser o dobro já de tempo, né? Porque verdade, sacanagem né? fazer a gente falar pouco, né? Exatamente. A gente já fala pouco, né, Daya? A nossa primeira conversa tinha meia hora, né? A gente falou 1h30, então tá arriscado, mas a gente vai fazer. Mas fica aí, já pega o seu café aí, gente, que o papo vai ser muito bom. Se cansar, dá um pause, retoma depois. É isso aí. Ouvindo as partes, tá tudo certo. Mas a gente tem muita coisa pra falar. A gente vai tentar resumir ou a gente volta numa próxima. Isso aí. A gente faz a parte 2. Mas pra começar, garotas, contem um pouquinho pra gente qual foi a trajetória de vocês até aqui. A gente sempre tem uma frase, né, que não existe faculdade de e-commerce. E no caso de vocês, apesar de ter muito conhecimento e cursos específicos sobre produto, acho que nada como a escola da vida, né? E tudo que a gente viveu até aqui. Então, Daya, começa aí, conta pra gente um pouco como foi tua trajetória. Eu sempre falo que eu amo um desafio e mesmo que eu não gostasse, eu seria obrigada a gostar, porque na minha vida profissional eles sempre caíram no meu colo. Podcast hoje é um desafio pra mim, porque é a primeira vez que eu tô fazendo e eu adoro, o novo, né? Então, eu comecei trabalhando com criação, né? Então, eu acabei achando que eu ia seguir esse rumo, né? E aí, um belo dia, eu fui fazer uma entrevista para Paquetá, o Grupo Paquetá, para as marcas femininas, para trabalhar no desenvolvimento. E a pessoa que me entrevistou, falando comigo, ela falou assim, não, mas eu acho que tem uma vaga que tá há 1 ano já em aberto e a gente não encontra a pessoa para trabalhar nela. Tá, mas o que é? É para falar de moda, isso que tu já entende, mas também viajar pelo Brasil inteiro, conhecendo o mercado, acompanhando representantes e tal, e fazendo palestras e tal. Eu nunca fiz, mas ok, parece ser bem legal. Então, ali foi meu primeiro desafio, sabe, de mudar totalmente, de criação. Acabei indo para moda e mercado, que era o setor da Paquetá. Aprendi muito, e isso é uma coisa que a faculdade realmente não traz. Tem, gente, nada como estar em campo. Isso, essa visão do mercado, de entender o comportamento do consumidor, sabe? Isso para produto é fundamental, porque a gente tem que entender o que o consumidor quer e não sair fazendo as coisas da nossa cabeça, né? Então, isso é muito legal. E aí, depois, com esse aprendizado, eu acabei trabalhando na área comercial também, que já foi, de novo, um novo desafio para mim. E, por último, eu trabalhei com marketing, que também foi algo novo para mim e também foi uma oportunidade super bacana que acabou aparecendo, que o diretor da Carrano, né, que eu
trabalhava então, me ligou e disse assim, olha, a gente tem uma vaga de gerente de marketing aberto e eu sei que tu nunca trabalhou com branding. Mas você gosta de desafios. Então aqui mais um filho. Mas eu acompanhei a tua trajetória já de outras empresas que tu trabalhou e tal, e eu tenho certeza que pode ser muito legal pra gente, tipo, se tu quiser aceitar o desafio. E eu topei, foi muito legal, foi um super aprendizado pra mim, mas também pra eles, porque eu consegui não só olhar pra marketing, eu consegui agregar tudo que eu tinha dos outros setores de conhecimento, né? Então, pra mim, foi uma baita experiência, foi muito legal. E agora a gente tá aqui, né, Ana? Propondo uma mentoria justamente para trazer tudo que a gente já conhece de mercado. A Ana trabalhou comigo na Paquetá, né? Então, tudo que a gente conhece de mercado para agregar para dentro das empresas, né? Muito legal, muito legal. Fala, e Júlia. você? A minha história começou um pouco diferente, né, Daya? Eu venho de uma cidade, né, como vocês falaram na introdução, venho de uma cidade que não é uma cidade como Campo Bom e região que todo mundo tem pelo menos um pé no calçado, né? Uhum. Todo mundo já trabalhou com alguém que é da área ou é filho de alguém que já trabalha. E eu vim para Novo Hamburgo na época, com 17 anos, porque eu queria trabalhar com calçado. E aí fiz faculdade de design com especialização em calçado. E é engraçado porque quando eu cheguei, é que eu percebi o longo caminho que eu tinha para percorrer, porque aqui todo mundo conhecia um pouco. E aí, minha primeira experiência, já caí meio de paraquedas também, em novos desafios. Minha primeira experiência foi na Schutz como assistente de estilo. Me contrataram sem saber nada, tanto que na minha entrevista eu falei, eu trabalho aqui até de graça, porque eu não sei nada. Mas eu vou aprender, né? Eu aprendi muito, foi uma grande escola, acho que vocês também já podem falar aí, né? Sim, na época era tudo muito diferente também, né? Faz muitos anos, tô falando nem de 2008, 2009, né? Então era uma empresa diferente. E aí segui a faculdade, segui trabalhando na Schutz. Nos primeiros dias de trabalho eu tinha que perguntar o que era construção, o que era atacador, cabedal, esses termos aí. Esses termos que todo mundo já conhecia e eu não sabia nada sobre isso. E depois fui morar fora um tempo, fui aprender inglês, eu sabia que tudo isso fazia parte também, né, do percurso aí. E aí voltei. E aí foi quando a gente se conheceu, eu acho, né? Também foi assim, vamos viajar pelo Brasil, conhecer mercado, fazer pesquisa de mercado. Concorrência. Dentro da Paquetá mesmo, eu tive a oportunidade de assumir a área de produto da Lily's Closet, que já não existe mais, né? E aí, depois, quando a empresa decidiu encerrar com a marca, eu assumi a área de produto da Dumont. Então, na época, a gente teve muitas consultorias na empresa para reposicionamento das marcas, teve várias mudanças internas dentro da empresa e eu aprendi muito. Eu acho que boa parte do que eu sei hoje sobre produto foi deste período mesmo, assim. Então, e aí depois, que foi minha última experiência dentro de uma corporação, foi dentro da Petioli. E aí foi onde eu fiquei quase 7 anos, onde eu iniciei esse setor de produto mesmo. E um produto completamente diferente do que eu estava acostumada. Então, era só aprendizado, muito... Acho que todas as experiências são válidas, né? Muito legal. E agora, então, vocês, assim como a gente, né, são uma dupla aí trabalhando mentoria e assessoria no Bora Juntas. No final, a gente deixa o @ pro pessoal acompanhar. Mas uma consultoria muito focada realmente em análise de produto, né? Análise, comunicação, compra, mix, enfim. É um projeto bem recente, né? Daí a gente vinha conversando de que maneira a gente poderia contribuir para diferentes negócios, porque a gente vem de empresas de calçado, mas muito do que a gente aprendeu ao longo desses anos de gestão de produto, de análise de mercado, gestão de pessoas também, né? A gente tem como interesse atender tanto empresas, marcas, quanto lojas, né? Então, são vários mercados aí que a gente consegue atender e não só calçado também, né? Não, isso é muito legal, né? A gente fala, o produto é uma parte muito core, muito estratégica, né, de uma empresa. E vocês, assim como a gente, são consultorias, né? Então, como vocês enxergam, assim, das vantagens que a empresa tem de trazer esse olhar de fora, né, para ajudar a compor o mix, para fazer, de repente, uma curadoria ou realmente compor, né, uma coleção, enfim. Porque muitas vezes eu acho que a empresa tem até receio de trazer alguém de fora, né, para esse ponto que é tão core. Mas aí realmente a gente vê o quanto de vantagem que a gente tem,
trazendo esse olhar, né? Então, o que vocês acham que agrega essa consultoria? Ainda mais se tratando de produto, né? Porque isso geralmente é algo que as empresas não querem revelar, porque é algo onde nasce toda a estratégia ali, né? Então... Mas essa questão de produto, eu acho que é muito, normalmente está muito ligado ao designer, né? Então, a gente fala que o mundo ideal seria se o designer pudesse também ir para o mercado, conhecer o mercado, né? A gente sabe que isso não tem como acontecer, né? Ele está criando o tempo inteiro, viajando, fazendo pesquisa. Mas a gente vê que é fundamental aquilo que eu falei antes, tu conhecer o mercado, tu entender como funciona cada região, como o consumidor, o que ele está buscando, né? Então, é aí que a gente entra. Não é, algo... trabalhando em paralelo, ou vendo a coleção, vendo a coleção com o designer, não, isso aqui não funciona. Claro que funciona, o designer, ele é o criativo, ele entende a essência da marca, né? Mas às vezes falta um pouco esse olhar um pouco mais de mercado mesmo, que às vezes ele não consegue ter, que é aí que a gente entra, né, para ajudar a compor. Então, é um trabalho em conjunto, de analisar também, às vezes, porque o designer, ele gosta muito de produtos mais diferentes e tal, mas a gente sabe que também tem que ter a base, né, que são os produtos mais comerciais e que são extremamente importantes, porque são também os que geram maior faturamento, resultado, muitas né, vezes, da empresa. Muito legal. E tu falou um pouco de produto, de compor. A gente mais cedo estava ainda numa outra questão aqui da empresa falando sobre produto, né? Explicando o que é o OTB, como é que compõe toda a pirâmide de produtos ali para compra, né? Para fazer os pedidos. Porque aqui tem um cenário que é bem diferente, assim, né? Tem algumas empresas que encaram esse ponto de compra dos produtos, de pedido, como sendo responsabilidade do gestor de e-commerce, que era o nosso caso. A gente sempre teve isso na mão. Sempre não, né? Foi uma conquista, mas enfim. E em outras empresas, isso é totalmente da área de planejamento comercial, ou até mesmo da área de estilo, né? Então, a gente acha que é super importante falar sobre, porque todo mundo tem que conhecer esses conceitos. Fato é que, assim, não é uma missão fácil, né? Fazer essa compra, a gente acertar um mix é muito complexo. Porque a gente vem de uma tendência de moda, de uma expectativa do que vai acontecer. A gente sempre fala que tem um blend ali, na nossa opinião, né? Que é um pouco de feeling com conhecimento de mercado, com uma leitura muito boa de dados. Mas vocês acham que tem alguma regra de ouro, assim? Tem alguma coisa que seja meio... Que nem a gente fala da cobertura. A cobertura é 3-para-1. Tem alguma chave, alguma regra de ouro aí para fazer essa compra do jeito certo? Eu acho que, voltando um pouco até contando da minha experiência, né? Anos atrás, quando a gente começou, né? Anos atrás, a trabalhar em empresas de calçado, nem se falava de análise de dado, de venda para projetar uma coleção. Nem se tocava nesse assunto árvore de produto. Né? Se desenvolvia... Olha, eu vou te dizer que tem empresa que não faz. Até hoje. Até hoje, hein? A estratégia toda, na verdade, é muito óbvio que, como a Daya falou, o estilista, o criativo, ele quer ter essa liberdade de poder criar o que ele quer. Sim. Mas hoje, mais do que nunca, as empresas precisam ter uma estratégia por trás do produto. Senão existe um investimento de recursos, de energia, que talvez está se desperdiçando porque não está fazendo as análises corretas. Então, a gente fala, o ideal para uma coleção é ter um bom desenvolvimento com base numa pirâmide, então entender quais são os produtos que tem que compor essa base da pirâmide. Produtos best-sellers, produtos reeditados, que muitas vezes têm chance de continuar performando e não precisam encerrar o ciclo tão cedo. Sim. Garantir que tenha novidade, que seja o atrativo daquela coleção, para mostrar que sim tem novidade, e o lojista, né, principalmente pensando aí nas marcas que vendem para o lojista e também para o consumidor final, é ter novidade, mas na verdade essa fórmula vai depender muito do negócio, né? Vai depender muito da marca. Tem marcas que têm um grande percentual em cima de produtos ícones. Outras marcas estão recém-construindo seus ícones. É verdade. Nem descobriram quais são. Outros ainda estão se reposicionando e tentando entender de que forma querem se mostrar para o mercado. Eu quero ter uma marca de luxo, eu quero ter uma marca de produto mais acessível. Eu acho que é importante, tanto lojas, quando fazem compra para vender, né, no seu ponto, como monomarca, franquia e canal multimarca, quanto o desenvolvimento dentro de uma empresa, é pensar no mix completo, para conseguir atender estratégia de marca, estratégia de produto, posicionamento de preço. Então, quando tem alguém, né, da área de e-commerce pensando nesse mix de produto, isso tem que estar totalmente casado com a estratégia da marca. Não adianta entrar no e-commerce da marca, entender um posicionamento, passar na loja multimarca, ter outro posicionamento, e lá na monomarca, outro completamente diferente. Tem que ter uma linearidade, né? Eu lembro que a Vanessa falou, isso foi uma conquista pra gente, né? Em alguns cenários que
Às vezes era o merchandising que fazia o nosso pedido. E não era... O canal e-commerce até então, ele não tinha uma representatividade, né? Então, só que já tinha um volume muito maior do que era a maior loja física da rede, né? Que é a flagship. E aí eles pegavam, assim, às vezes, e multiplicavam por 4 no pedido da maior loja, mas não é assim, né? A gente tem que pensar num sortimento completamente diferente, que o online tem a possibilidade, concordo contigo, que tem que manter o posicionamento, por isso que a gente também entendia, ia naqueles eventos de sell-in, né? Para poder entender todo o mindset, o storytelling da coleção, e isso de fato refletir, mas sempre pensando em negócio, né? Isso vai afetar o resultado, sem dúvida nenhuma. E a prova de que não existe fórmula é porque vocês vão pensar num mix para uma loja em determinada região, para um determinado clima. Exato. Então, quando a gente pensa no mix de coleção, então sim, temos que criar uma coleção pensando em todas as possibilidades que vão ter daquela marca, mas quem está escolhendo aquele sortimento tem que pensar nisso. Região Sul, tem que ter produto fechado no inverno. Não faz sentido ter só produto aberto num período onde as pessoas... E na web tem todas as regiões, né? Tem isso também. Então, não existe uma única fórmula. Existe a estratégia que a marca quer e essa estratégia tem que estar alinhada com todos os times. Perfeito. E legal, acho que tu tocou no ponto de análise de dados, né? Porque muitas vezes o comportamento de compra da web é muito diferente também de loja física, né? E isso muita gente não entende. A gente vê que o lojista, né, normalmente ele vai, como ele tem que comprar, ele compra de várias marcas muitas vezes, né, multimarca no caso, e aí então ele não consegue ter, tipo assim, comprar um mix de produto de cada marca, né, ele vai escolher, ele vai escolher a marca que é perfumaria, ele vai escolher a marca que dá mais a base ali da coleção e tal, para venda dele. Eles acabam indo também mais no continuável, né? Isso. Muitas vezes tem que ser o básico. Eles não conseguem apostar tanto, no e-commerce, né? A gente vê que as consumidoras que vão comprar daquela marca no e-commerce são consumidoras que querem produtos diferentes, que às vezes o lojista, ele não consegue, tipo, absorver toda a informação, toda a coleção, né? Então, vai pro e-commerce e aí quem quer algo diferente acaba encontrando lá, né? Exato. Não, e até uma analogia, né? Uma loja, às vezes, tem uma estante deste tamanho e o e-commerce tem milhares de categorias que... Quanto mais páginas você tiver, você vai aumentar a probabilidade de alguém encontrar algo do seu tamanho, na cor que ela quer, no material que ela quer. Então, realmente, o sortimento é algo super importante. E né? até nas nossas viagens ficou muito claro que tem regiões que é o interior do interior, gente. Não tem como aquele lojista apostar naquilo que o estilista às vezes está apresentando ou que a marca está insistindo para que ele aposte. Em calçado se compra grade, né? Sim. Então, aquela loja ela precisa apostar numa grade e contar que tem aquele consumidor dentro, naquela região. Claro que muito lojista hoje também está online, também está trabalhando dessa forma. Sim. Mas acho que esse mix ele é importante também na comunicação, tá? Porque a gente fala aqui muito do produto em si, na hora da venda, mas acaba não falando, tipo, na hora de divulgar. Porque, às vezes, é aquele sapato reeditado. Não vamos ficar fazendo campanha disso, não vamos criar conteúdo daquilo. Mas, às vezes, o sapato reeditado é o que vai fazer o conteúdo bombar. É o que vai fazer aquela cliente que daqui a pouco não conhecia a marca, mas aí ela vai acabar, tipo, comprando aquele produto. A gente fez até uma análise de uma marca que a gente atende, e a gente viu que na semana passada o sapato mais visualizado no site é um sapato que já tem há 3 anos na marca. Imagina, tipo, né? Então vamos comunicar esse produto de novo. Mas de novo, a gente não quer mais falar, né? E tal, mas, gente, é o que vende, de novo, é faturamento, sabe? Tudo que a gente fala aqui tem que estar ligado a isso. E o produto está de acordo com a marca, né? Exato. Então... E trazer depois novos ícones, né? Que a gente falou. Tem que manter esse, mas tem que começar a criar histórias novas. A consumidora, ela quer novidade, mas muitas vezes aquele produto continuável pode ser novidade para uma consumidora que está vendo aquela marca pela primeira vez. Com certeza. Né? Então... E meninas, vocês que já trabalharam em diversas empresas e agora no processo de consultoria, vocês estão acompanhando muitas marcas também. O que vocês acreditam que são as maiores diferenças e vantagens competitivas entre aquelas marcas que têm indústria dentro de casa, elas são os seus próprios fornecedores, versus as marcas que fazem curadoria, compram de outras empresas, enfim, e fazem a composição de mix? Quais são as principais diferenças nesse caso, assim? Eu acho que quem tem indústria tem o poder na mão de decidir o que vai e o que não vai fazer. Eu acho que o que é o grande desafio é quando a gente desenvolve uma coleção e pensa em todas as estratégias alinhando com a indústria. Porque a indústria, ela precisa ser eficiente.
senão a marca também não consegue dar sequência no trabalho. Então, é um desafio que eu diria que é até maior, né? Então, ao mesmo tempo que tem o poder de ter ali a estrutura toda interna, às vezes a gente acaba se limitando no desenvolvimento de um produto, de uma coleção, porque a gente, às vezes, quer tentar solucionar também um problema da própria indústria. Sim. Né? Ah, sim, verdade. E até essa questão de o quanto prioriza, né? Reposição versus coleção, né? E às vezes precisa dar uma segurada nas coisas. Tem lados bons e ruins aí nessa história. Tem uns que têm agilidade maior, outros não. Depende do tipo de produto, do tipo de linha, da estrutura que se tem. Mas eu acho que até pela minha experiência que eu venho observando nas empresas, mais do que nunca a indústria está acelerando. Porque Sim. hoje tem o varejo ali empurrando, o e-commerce, né? Olha, a gente precisa repor esse produto porque girou bem. Antes, quando não tinha e-commerce, quando uma marca não tinha atuação tão forte no varejo, ela não tem essa preocupação, né? E o varejo, a cabeça de quem trabalha no varejo é imediatista. Uma hora que eu tô sem aquele produto é uma hora que eu tô perdendo venda. E a gente sabe quanto, inclusive, porque os dados nos dizem. O e-commerce é mais rápido ainda, né? Não, e a gente falou no nosso episódio, né, com o meu sapato preto também, o quão é vantajoso você passar a ter dados do consumidor final, porque até então a indústria não tinha essa visibilidade. O que você tem de input dos multimarcas, dos lojistas, não reflete nem um terço do que é realmente o seu público da marca final, né? É muito desafiador. Eu diria que a gente erra muito por percepção. Porque às vezes a gente toma decisões com base no que a gente está vendo, os lugares que a gente está frequentando, com uma equipe de representantes, às vezes, que a gente fala mais, ou aqueles que têm uma voz mais ativa dentro da indústria, né? E aquilo vira verdade, né? Vira uma verdade absoluta. Ou eu diria que a gente tende a criar vícios, e isso que a gente falou no início é muito em relação a isso. Quando a gente já está há muito tempo dentro de uma empresa, a gente lembra muito bem dos traumas. Daquilo que não deu certo, daquilo que a gente lançou e foi horrível, ou que deu problema na produção, e aí ninguém mais quer fazer aquilo de novo. O próprio representante, às vezes, já vendi esse produto, já sei que isso não funcionou e nem me traz mais. E quando vem essa cabeça nova, até de um olhar de fora, vem sem vício nenhum, né? Sim, Tu não sabe total. o que não deu certo. E eu falo que, se tratando de produto de moda, sempre vai ter aposta, gente. Sempre. Porque todo ano tem alguma novidade. A consumidora não sabe dizer para a indústria hoje o que ela vai querer consumir no ano que vem. E a indústria vai ter que descobrir, né? E assim, para quem não sabe, as coleções são feitas com muita antecedência, né? A gente falou sobre isso com o Matheus também, que cada vez menos, mas ainda é muito distante, né? Tem marcas que estão agora finalizando, lançando o verão praticamente. E pode acontecer muita coisa até lá, né? Então, esse mundo gira muito rápido. Pode vir uma nova tendência, alguma coisa que vai acontecer nesse meio tempo e que as marcas vão ter que se organizar para fazer acontecer. E por isso que é importante elas estarem, tipo assim, vendo o que tá rolando. Porque, às vezes, se elas esperarem para pesquisar, para depois lançar, isso vai levar um ano. E hoje tá tudo muito rápido. Então, as consumidoras... O que tá rolando na Europa, por exemplo, fora do Brasil, de tendência, as consumidoras aqui já estão vendo. Então, é um desafio... Exato. As redes sociais já trouxeram um outro nível, né? Então, é um desafio, tanto para a indústria como para as marcas, né? Enfim, conseguir acompanhar isso de uma maneira rápida, né? Porque as clientes têm as que querem reedição, aquelas que já estão vendo um produto há muito tempo, vou comprar isso, mas tem as que querem coisa totalmente nova, né? E tem um custo também para a indústria isso, né? Imagina, toda vez que a indústria vai lançar algo novo, tem um custo muito alto. Então, aí também entra a questão da análise de dados, né? Porque aí tu consegue ser mais assertivo, assim, no que tu vai lançar, consegue ter essa redução de custos também e tá mais alinhado nesse sentido. E tu sabe que, como eu comentei na introdução, essa questão de produto, a gente falou, né, que é a super tríade aí, produto, marketing, dados, e não é tão óbvio, às vezes, para quem trabalha em e-commerce, para mim não foi, eu tive grandes professores, porque eu realmente entrei no e-commerce sem saber também sobre produto. Mas depois, com o tempo, eu fui me apaixonando e eu passava, assim, tardes fazendo 1000 Excelis para comparar desenvolvimento de produto, o quanto para cima do VM, para baixo, enfim, achava tudo isso o máximo. E eu tive muita sorte de começar no e-commerce em marcas que eram menores. Então, eu participei, assim, desde o dia 1 da Fiverr, da Almi, que eram marcas que estavam começando. Então, a gente tinha um time que fazia tudo isso muito junto, assim. Eu tinha muito contato com a estilista da marca, com todo o time. Só que, como também a gente era pequeno, a gente não tinha, por exemplo, um planejamento comercial, um super planejamento de produto.
O que hoje em dia, olhando de fora, eu também acho que foi um aprendizado. Porque assim, eu calculava meu próprio ATB, eu precisava fazer as coisas acontecerem. E eu entendi o grande valor que existe na conexão entre produto e e-commerce. E assim, por isso também que a gente quis muito trazer vocês. Acho que são duas duplas aqui completamente complementares, né? Mas falem um pouquinho da perspectiva de vocês, o quanto é rentável, o quanto é bom, o quanto é benéfico essa conexão realmente entre produto, marketing, varejo, e-commerce, enfim. Eu acho que hoje nada anda sozinho, né? Tipo, tu precisa entender, as pessoas precisam, mesmo que sejam focadas em alguma área, mas é interessante elas entenderem todo o resto, porque uma coisa precisa da outra para acontecer, né? Não adianta nada o estilo tá ali criando uma coleção e aí o marketing vai trabalhar uma campanha totalmente fora daquilo, que não conversa, o e-commerce vai vender algo que não faz sentido com o que foi pensado, né? Então isso é bem importante, tá tudo bem alinhado. Tem outra coisa também que a gente sempre fala que é muito importante, as empresas não traçam estratégias com base no calendário. Nossa, sim, a gente isso ainda clássica. chega em muita operação. Desculpa se eu for polêmica aqui nesse podcast, mas eu acho que esse é o grande desafio. É alinhar os times, as estratégias e fazer tudo acontecer de acordo com uma estratégia de calendário. Porque cada área está cuidando do seu, né? Mas ninguém está preocupado para o todo acontecer. Exatamente. A gente ainda passa muito por isso. A gente chega em empresas para fazer diagnóstico e às vezes a gente começa a enxergar que... Tipo, gente, a campanha de marketing está lá. Aqui, o planejamento. E os produtos estão aqui. Ou até chega bem em questão de calendário, assim. Chega inverno e não tem um kit de presente, não tem um produto específico. Às vezes a gente que já está no mercado sabe, né? Lança alguma coisa com ticket médio mais baixo para virar produto, põe uma necessaire, tá com um saquinho de presente na volta. Isso tem que começar lá em fevereiro. Natal tem tanta oportunidade de amigo secreto, ter vários kits, né, de ticket médio mais baixo, presentinho, presentão. É isso que eu ia falar, tudo. tem que considerar tudo na estratégia, desde o desenvolvimento desse kit de presentes, o brinde que vai ter no Dia dos Namorados, se vai ter uma campanha específica do Dia das Mães, fora o que acontece fora do calendário. Porque, gente, alguém se preparou para Barbie esse ano? Pois Alguém traçou essa estratégia no calendário. E imaginar que ia ser esse fenômeno todo. Todo mundo talvez sabia do lançamento do filme, né? Tem como a gente acompanhar várias coisas que vão acontecer ao longo do ano. Mas, às vezes, cabe a marca decidir se isso entra ou não dentro do seu calendário, se isso faz sentido ou não. Mas nem todas, eu acredito, que tiveram dinamismo de conseguir trocar ou alterar alguma coisa que seria divulgado nesse período, porque bombou muito mais do que qualquer um podia imaginar. Claro, né? que nem todas as marcas combinam com a Barbie, sim, né? Tem que cuidar também com a sua essência, mas eu acho que, assim como a Barbie, sempre tem alguma coisa nova rolando, que se as marcas surfarem ali na onda, tipo, é uma coisa que dá um up na venda, porque quem tinha produto rosa, por exemplo, que divulgou isso... Exato. Então, eu acho Quem fez collab, então, nem se fala, né? Mas aí exige um planejamento prévio há muito tempo. Mas isso que a gente falou sobre dinamismo é bem importante de falar aqui, né? Porque às vezes os times ficam frustrados com mudanças de rota no meio do caminho. Verdade. E a gente que gosta de emoção, a gente até se anima quando isso acontece. Mas é aí que entra a jogada, né? É ver se os times continuam alinhados até quando tem que trocar um pouco do percurso. Porque é isso, gente. Tu traça um calendário que vai acontecer no ano, lançamento de coleção, divulgação de produtos específicos, acontecimentos que vão ter, mas é óbvio, durante esse período, às vezes um produto teve problema na produção. E aí, troca rápido aí o banner do e-commerce e faz o quê, né? Tira da cartela de produto, do catálogo. Ruim, né? Às vezes a gente passou por isso. Vem, sei lá, Kate Middleton e usa um produto... Nossa, eu ia falar desse caso agora. Dos anos 70. 70 foi muito longe, né? Mas de muitos anos atrás, já tava tu tem que trazer um negócio esgotado. E fazer acontecer. Essa adrenalina aí acho que é muito importante. Faz parte do negócio. E tem o timing, né? Abre uma pré-venda, capta o desejo, porque é naquele momento. Tem que agir rápido também, né? É desejo, né, Desejo. gente? A E gente tá falando de produto que tem e aqui desejo. a gente tá falando do filme da Barbie, né? Enfim, mas também tem outras coisas. Tem o próprio produto que às vezes vira moda fora, por exemplo, que é aquilo que a gente tava falando. E as indústrias, tipo, as marcas, elas têm que acompanhar aquilo. Por exemplo, sei lá, clog. As gringas estão usando clog agora. As nossas consumidoras brasileiras já tá vendo isso, né? Então, tipo assim, não dá pra deixar pra lançar clog no ano que vem, que é um produto muito pontual
pontual, né? Às vezes não é uma Sim. coisa super comercial. Talvez que não vai bombar de virar, vender. né? Exato. Mas eu acho que às vezes, só pelo fato da marca ter ou lançar uma edição especial ou esse produto específico, já mostra que a marca tá antenada. Porque se muitas vezes se deixar para lançar um ano depois, quando todas as outras lançam, tu acaba, tipo, sendo só mais uma marca, né? Com certeza. Fazendo aquele produto. Então, eu acho que é legal isso para as marcas, principalmente que querem se consagrar como marcas de moda mesmo, sabe? Sim. De ter esses produtos específicos também. Não, perfeito. E falando um pouco sobre produto dentro do universo online, tem um outro tema que é o visual merchandising. Que às vezes algumas operações de e-commerce não falam assim, né? Não usam esse termo, mas a gente realmente sempre fez esse deparo da realidade, né? A gente tinha aí a obrigação de manter a nossa lojinha muito bem organizada, né? Porque no caso de VM no mundo do e-commerce, a gente fala sobre literalmente a ordenação dos produtos. E eu vou te falar que às vezes é um pesadelo, porque cada plataforma tem as suas regras, nem sempre você tem a flexibilidade de ficar ali organizando. Aí você mexe no VM de um, mexeu na categoria do outro, porque são os mesmos produtos, enfim. Eu lembro até que eu gostava de desenvolver tipo um algoritmo, que era uma lógica de VM para a página de liquidação, por exemplo, né? Pega os top sellers com alta cobertura, que tem mais probabilidade. Legal. E ali é outro nível de desempenho. Mas conta um pouquinho pra gente quanto o VM também é importante nessa questão do storytelling, né, da coleção, e o quanto isso pode, de fato, impactar ou não impactar nas vendas, até do mundo físico, enfim. Total, quem não estiver olhando para a estratégia de visual merchandising não está olhando para o desempenho de produto. Exposição tem a ver uma boa... o visual merchandising tem a ver com posicionamento, né? Então, se aquele produto não estiver no lugar certo, posicionado da maneira como a marca espera, é bem provável que aquele produto não tenha o desempenho que se espera, né? Então, quando eu falo em pirâmide de produto, isso tem a ver com a divulgação, com a exposição, com o posicionamento de preço. A gente falando em loja física, né? A gente tem canais multimarca, onde o nosso produto fica exposto com outras marcas. Às vezes a gente chegava num cliente, nas nossas viagens, chegava no cliente, a marca estava escondida lá perto do estoque, ou estava bem abaixo da linha dos olhos, né? Bem escondido na prateleira, ou perto de um outro produto que tem um posicionamento de preço muito diferente ou muito competitivo. Então, a gente falava até de posição do sapato, né? Que ele tinha que estar de uma maneira correta. No e-commerce é foto. Se não tiver uma foto bem feita, o produto não está bem exposto. Né? Tudo. Entrar no site, entrar na loja, ver uma vitrine e entender, já captar ali qual é o posicionamento da marca. Que tipo de produto ela trabalha, e conseguir visualizar desde os produtos de entrada até os produtos mais conceituais, não ficar ali muito tempo entendendo que é só um tipo de produto que aquela marca trabalha. Não pode cansar, né, de ficar ali rolando e não encontrar o que eu quero. Coisas diferentes, né? Tem cada coleçãozinha, a gente fala de famíliazinhas estarem na mesma linha, não um monte de produto igual, mas algum produto que tem uma linearidade, tem muita técnica por trás disso, né? Muito, porque senão depois a gente fica debatendo por que não teve o desempenho que se esperava, ou por que um produto se sobressaiu mais do que o outro. Muitas vezes a gente vê isso, é uma realidade, às vezes um produto teve um alto giro e ninguém acompanhou isso. Não pegou o timing de reposição, não pegou o time de colocar talvez outro produto que poderia substituir ele. Sim. E aí aquele gap fica ali, tanto no e-commerce quanto na loja física. Não, por isso que até tem às vezes uns aplicativos de VM que as pessoas são obrigadas a mandar fotos de como os produtos estão posicionados na loja, porque isso é totalmente estratégico, né? Inclusive para multimarcas, enfim, porque existem regras que foram criadas, né? Você pode destruir todo o pensamento que teve do storytelling de uma campanha se você não tiver bem posicionado no VM, né? A gente já visitou lojas assim que tu vê a exposição do produto, fica chocado, tipo assim, o sapato do lado de fora, do lado de dentro, sabe? Sim, tipo, Deus, exposto. Sim, então são detalhes, mas que fazem diferença. Caixa de sapato, eu já vi caixa de sapato sendo usada como sinalizador, sabe? Ou um sinalizador sendo deitado como se fosse uma bandeja, sabe? São detalhezinhos assim que é importante a marca, quando ela tá dentro da loja, ela também se posicionar como ela quer que aquele produto fique exposto, né? Porque
a gente tem a maioria das marcas hoje não tem loja própria, né? Então, tipo assim, se o meu conceito é esse, se eu quero que a minha marca seja posicionada dessa forma na loja, eu vou ter que dar a maior quantidade de informação para essa loja, exato, para que ela realmente exponha o sapato da melhor forma. E eu acho que isso vale também muito para lojista, esse cuidado, né? Porque às vezes é só a marca que se importa com o VM, o lojista às vezes não. E o lojista também pode começar a se posicionar mais como uma marca. Porque hoje eu vejo ainda as lojas se posicionando muito, uma loja de sapato. Tu vê os conteúdos também, muitas vezes tu olha, tu não vê aquela loja de sapato como uma marca, tu vê como uma loja, né? E eu acho que a partir do momento que tu entende a tua essência, o lojista também começar a se posicionar mais, começar a ter um mix que tenha mais a ver com o seu negócio, expor mais os produtos, né? Ter esse cuidado com o VM, isso faz muita diferença. E não só na loja, não só no e-commerce, como também no próprio, nas redes sociais, né? Uma foto bem feita, com uma luz legal, um fundo legal, são vários detalhes. Looks, né? Exato. Um produto que tem um diferencial, que pode ser usado de duas formas, aquele famoso 2 em 1. Às vezes isso não está evidente para o consumidor. E aí, às vezes, esse argumento de venda passa despercebido. Isso tem que estar evidente no VM. Não, e um alinhamento, né, gente? Por favor, não. Tem gente que posta o produto nas redes sociais, aí não tem link, né, até hoje. Tem ainda a sacolinha ali que dá pra fazer, mas nem todo mundo faz. A gente vai pro site procurar e o negócio tá lá na 4ª página. Então, por que falou sobre isso hoje, né? Se a pessoa não vai conseguir encontrar o produto no site. A mesma coisa é colocar um produto na vitrine, falando de loja, né, física ou online, e não ter profundidade dele, não ter estoque. E aí aquele produto está super em evidência, está num lugar mais rico na vitrine, e aí quando tu vai acessar ou vai entrar na loja, aquele produto não está disponível. Sim, então, com certeza. E a gente estava falando de foto aqui, gurias. A gente sempre fala muito sobre SEO, né? Até tivemos um episódio aqui para falar sobre SEO, porque foto é um dos pontos que ainda é mal explorado, talvez, na estratégia ali de e-commerce. Mas tem outras coisas que contam muito, como o próprio nome do produto, né? O descritivo, a questão dos materiais. Nossa, isso, assim, gente, é decisivo. Hoje em dia, a gente tem ainda uma cabeça de indústria, né? Que, às vezes, o cadastro do produto ele é feito lá na engenharia, enfim, exatamente como os termos técnicos, que não é o que a cliente vai entender, né? Então, ela não assim... conhece, assim como eu contei no início que eu não sabia o que era atacador. Catadral, né? Se eu usar Couro esses vegetal, termos... por exemplo, é um que surge um monte de dúvida. O que é um couro vegetal? Couro é vegetal, né? Então, a gente ainda tem essa percepção, né? Que a gente fala que entra nessa visão sistêmica do gestor de marketing, mas esse cadastro de produto é difícil ainda estar muito bem resolvido em alguma empresa, né? Qual que é a grande importância do cadastro de produto, assim, na percepção de vocês? Eu acho que quando as pessoas falavam de cadastro, eu acho que aparecia a minha imagem, assim, para elas, né? Ou vice-versa, porque eu virei a chata do cadastro. Ai, que bom. Gente, padronização. Para fazer análise de dados não existe. Se eu chamar um produto de duas formas, a gente fez análise agora para uma loja, e aí a gente entra em análise de produto, análise de clientes, frequência de atendimentos. Se a cliente tiver cadastro, se o meu nome tiver cadastrado com acento e sem acento, já são 2 Ana Júlias. Exato. E aí a minha frequência, né, de compra já cai pela metade, tudo muda, meu preço médio cai pela metade, tudo muda. Então, quando a gente vai fazer análise de dados, primeiro que para o sistema poder nos entregar as coisas mais prontas, a gente também tem que fazer a nossa parte, que é cadastrar. E isso que vocês falaram é perfeito, porque às vezes a gente usa um cadastro para fazer análise interna, mas esquece de colocar o produto cadastrado da maneira certa lá no e-commerce também, para poder fazer essa análise lá também. Não, que bom que você era essa chata do cadastro, vou te dizer, porque realmente no lado, falando para quem está na frente de um e-commerce, a gente sofria muito, porque eu sentia no final do dia que a gente tinha muito retrabalho. E foi um super processo uma vez, quando a gente estava numa operação que tem indústria junto, e a gente vai falar sobre cadastro no SAP, etc. Aí vai lá, tem alguém cadastrando como calçado fechado. Gente, por que a gente não unifica isso? Porque a gente tinha que fazer todo um depara depois para dizer que o calçado fechado era um tênis ou, né, uma sapatilha, enfim. A gente precisa definir alguns termos em comum, porque depois a gente gera muito, muito trabalho. Porque para eu poder subir para o site muito certinho, eu já tenho que subir ele cadastrado corretamente para os filtros funcionarem, para as categorias, para SEO, enfim. E aí, no final do dia, a gente estava duplicando, porque a turma do cadastro lá também sofria para cadastrar
de um São jeito os que mais X, nos né? odeiam, né, Jess? Nossa, O pessoal super. do cadastro não podia me ver. E aí tem que Marcava uma reunião né? com a equipe de cadastro, vinham aqueles olhos assim, tipo, querendo me matar. E aí eu né, tentava dar uns sorrisos, né? Pensava em levar um bombom, mas, gente, vocês têm que entender a importância disso para análise. E assim, ó, com é um certeza. trabalho em equipe, não adianta eu corrigir isso todas as vezes, né? É a marca, a empresa estabelecer os seus padrões, talvez numa empresa vão querer chamar o tênis, não sei se dá para chamar de outro jeito, mas alguns produtos, algumas marcas chamam de outro jeito. Escolheu essa palavra, então segue com ela até o final. Foi muito legal um trabalho que a gente fez na Petioli quando eu entrei, porque a marca já existe há bastante tempo, desde 2009. A gente teve a oportunidade de corrigir todo o cadastro. Nossa, que baita trabalho, Foi um trabalho né? de formiguinha, né? A gente falou, vamos começar pelas coleções mais recentes, que eram as que a gente estava analisando para as coleções... Mas aí um dia eu pensei, falta tão pouco, né? Vamos corrigir mais um pouco. Vale a pena, vamos né? lá, porque daí... Eu Eu disse, vamos lá, porque daí a gente vai poder mostrar a análise de dados, porque fica aquele relatório muito poluído, né? Esquizofrênico, né? Eu não Não podia consegue ver cruzar aquilo. as informações, né? Não, gente, tudo que vai e volta na moda, né? Então, assim, melhor já deixar corrigido, Claro. porque a chance desse produto voltar, ela existe e ela é grande, né? Então, o cadastro, eu diria que até quando a gente começa um processo de consultoria dentro de uma empresa, para a gente começar a fazer análise de dados, eu falo, gente, eu consigo fazer, mas vamos lá, vamos primeiro organizar a casa. base tem que né? tá feita. E uma coisa bem importante da gente comentar aqui é nesses períodos de baixa que a gente vive no varejo, uns momentos de venda que não estão tão expressivas como em outros períodos, para a gente organizar a casa. Sim, Ninguém vai querer conversar sobre isso num período que as vendas estão absurdamente maiores, talvez até do que da capacidade de se atender. Então, se tem um momento ideal para trabalhar com consultoria, de organizar sistema, organizar muitas coisas que no correr do dia, né, não tem oportunidade, agora, Pois de organizar a casa. Não, e aprender, Comecem, né? pessoal. Assim, a gente, no episódio de SEO, a gente falou que a melhor hora para começar era 8 meses atrás. E eu acho que isso vale também para os nossos trabalhos, né? Porque normalmente o pessoal lembra de contratar uma consultoria e de pedir ajuda quando as coisas não estão tão bem. Mas aí também não é o momento que está com tanto dinheiro para investir. Mas realmente, às vezes, esse olhar de fora, no momento que não está tão bom, é o que vai, às vezes, te dar um insight para tu conseguir evoluir e aproveitar essa onda logo ali na frente, né? E se tu ficar esperando, tu perde a oportunidade, porque, assim, até tem um material que a gente fala sobre isso, assim, se foi difícil esse ano, talvez seja ano que vem de novo. Então, vamos começar a organizar agora? Porque aí a gente garante essa sustentabilidade. É que no início, né? Mas Quando a gente depois começa compensa, uma né? consultoria, aquilo cansa, gente. Todo mundo que está envolvido com a consultoria, que está explicando como a empresa funciona, até corrigir tudo que se quer corrigir, até começar a enxergar os dados. Eu sou muito ansiosa, né? A gente sempre saía de uma reunião com o cliente e eu falava assim, eu tô louca para analisar esses dados, porque eu tô louca para Pra ver a cara deles quando eles virem. revelar os dados que eles já têm, mas não sabem. Eles às vezes não estão enxergando, né, as respostas ali. E aí eu fico ansiosa querendo mostrar, porque eu sei que aquilo é muito válido, Valioso, né? E aí dá trabalho, gasta energia, Com mas depois certeza. vale muito a pena. E a gente fala, né, Ana, que às vezes a marca ela não sabe o quanto aquilo é importante até o momento que tu vai analisar, porque não é só uma questão de trazer melhorias para a coleção, é uma questão também de que tu vai reduzir o custo, o gasto que ela tem, porque quanto desperdício tem, né? Tipo, às vezes as marcas investem um monte em matriz de coleção, um monte de coisa, né, Ana? Que às vezes não tem necessidade de ter esse custo se tu tiver Dá para otimizar. uma análise um pouquinho mais alinhada, mais assertiva, né? Então... Não, perfeito. E falando sobre análises, né? A gente sabe que a receita no final do dia, ela é um KPI meio óbvio, não é um KPI, na verdade, a receita é consequência, né? A gente sempre fala isso. Mas o que vocês enxergam assim que são os principais indicadores para dizer se uma coleção teve sucesso, né? Se os produtos estão indo bem na venda, enfim, quais são aí os indicadores de ouro de produto na visão de vocês? Eu acho que como eu falei anteriormente, é muito de acordo com a estratégia da marca. Tem marcas que se sustentam com base nos seus clássicos. Então, quando a gente faz um acompanhamento de quanto isso está representando no negócio, é ali que tem que ter um ponto de atenção, né? Então, a gente já trabalhou em marcas que tinham produtos específicos que representavam muito do negócio. Então, se tu não acompanha esses dados,
tu acaba, às vezes, não prestando atenção naquilo que está te dando dinheiro. Com certeza. Então, analisar os best-sellers, os clássicos, o quanto eles representam na coleção. Análise de categoria. Então, que nem a gente falou, né? Às vezes, para tu ter um mix adequado de produto, tu precisa entender quais são as categorias que precisam ter, em qual proporção. E para cada marca muda. Tem marcas que têm categorias que são muito importantes e para outras marcas nem trabalham com algumas delas. Sim. Né? Então, vai muito de acordo com cada um. Olhar olhar bem a base da pirâmide, garantir uma boa distribuição e garantir o posicionamento da marca em cada um desses itens que são importantes para a marca, né? E pensar numa coleção, né, para que tenha produtos para todas as regiões, né? Isso é bem importante também. Acho que é super válido também falar que no mundo online do e-commerce, né, também se gera algumas métricas que são muito complementares às análises de produto. Por exemplo, no Google Analytics a gente consegue ver quantas visitas, quantas sessões cada produto teve e a taxa de conversão. Usar esses dados, né? Exato. A gente fez vários relatórios de giro assim que a gente cruza o dado da venda real com dados do GA. Ou a gente consegue também ver, por exemplo, dados de avise-me quando chegar, para aqueles produtos que têm ruptura, que muitas vezes na loja você não sabe que você está perdendo venda porque você não tem o tamanho 33, né? Enfim, alguma numeração de roupa. Mas ali você tem um indicador muito chave do que está faltando na sua loja, né? Então, acho que dá para cruzar muita coisa. É isso aí. Eu acho que o rico é cruzar as informações, né? Como a gente falou, depende da região, pode ter resultados diferentes. E às vezes um produto tem muitos cliques, tem visita, mas o produto não está vendendo. E aí, eu acho que as análises elas servem para começar a levantar as perguntas, né? Isso aí. O que está acontecendo que esse produto não está desempenhando como se espera? A Ana antes falou do achômetro, né? Tipo, e é algo que eu lembro de feiras, assim, que às vezes a gente ia, aí tu via um produto e ele estava sempre na mesa. Tipo, daí tu pensava, né? Nossa, esse produto bombou de vender. Aí tu chegava, fazia o relatório, né, de vendas, não tinha vendido praticamente nada, sabe? Então, como é importante, como a gente se engana mesmo, né? Às vezes tu tá vendo em tudo que é lugar, mas na verdade a venda ela não tá acontecendo, né? Nossa, meninas, esse tema de produto rende pra caramba, né? Acho que a gente vai ter que marcar mais uma conversa, porque tem muito assunto estratégico em torno de produto. A gente fala às vezes eu até me atrapalho quando a gente tá conversando, né? Lojista, e-commerce, loja São física, muitos canais, né? Muitas realidades. Mas a gente se controlou pra não falar muito, né? Não, foram perfeitas. E olha, a gente tem uma pergunta aqui que a gente nunca deixa passar no nosso podcast, que é: com quem você teria... com quem você gostaria de tomar um café se você tivesse essa oportunidade? Então, tem várias pessoas que eu gostaria de tomar um café, tá? Se eu entrar para a questão da espiritualidade, eu vou falar, eu queria tomar um café com Deus, eu queria tomar um café com os meus guias espirituais. Mas falando agora mais focado, assim, no que a gente está falando aqui de produto, de moda e tal, seria com a Iris Apfel, que é uma designer de interiores, né? Ela já tem seus 101 anos, 101, 102. Ela tá viva, hein? Tá viva. Mesmo? Olha, centenária. É um café meio possível. É um café vamos correr, isso aí. Mas ela é icônica, assim. Ela é uma super autêntica. Tipo, ela é super ousada. Tá sempre com roupas mega estampadas, combinações diferentes, assim, e tal. E aí as pessoas olham pra mim como é que eu amo ela, né? Eu vivo de preto, branco e bege. Mas eu admiro muito a questão da autenticidade, sabe? Sim. Dela entender a personalidade dela assumir isso, sabe? Legal. E eu acho que isso é legal também para nós e para marcas e para lojas também, aquilo que a gente falou antes, de entender a sua essência. Isso é muito importante até falando de produto, né? Não adianta, tá na moda isso, mas isso não tem nada a ver com a minha marca, sabe? Sair fazendo de qualquer jeito. Acho que o principal é para tu começar uma coleção, por exemplo, é tu entender a tua marca, a personalidade, enfim, e trabalhar em cima disso. Então, seria com certeza ela que eu tomaria um café. Eu admiro muito ela, depois dá uma olhada ali no Instagram. Muito bom. Eu não tô tão conceitual assim. Eu vou ser bem sincera. Eu tô tomando café com tanta gente nesses últimos dias. Coisa boa. Pessoas diferentes, de áreas diferentes. A gente, né, tomou café juntas. E eu acho que cada encontro com pessoas e experiências diferentes, eu acho que é riquíssimo, né? Essa troca é fantástica. E obrigada pela oportunidade de mais um café com vocês. Boa! E pra gente fechar agora, fechadíssima, a gente sempre gosta em todos os episódios de ter, assim, 3 mensagens finais que vocês gostariam que o pessoal tivesse sobre o tema de produto. 3 aprendizados, 3 dicas, 3 mensagens, porque
às vezes, até a gente, né? A gente tá ali consumindo aquele conteúdo e chega no final, o que eu faço com tudo isso agora? Então, acho que essa última pergunta, ela é sempre boa para organizar aí o mindset da galera. Então, quais seriam as 3 dicas finais de vocês? Eu diria que a essência, entender qual é a essência do seu negócio, da sua marca, acho que isso é fundamental para a gente já dar um direcionamento certinho, assim, né? Conforme o que o consumidor, enfim, o público espera de cada marca, de cada negócio, né? Ana? Eu acho que outra lição que fica aqui é essa questão do dinamismo, assim, né? Segue o calendário, tem que ter estratégia de calendário, a gente vai bater nisso, mas tem que estar preparado para mudança de rota aí, porque o mercado, ele muda, assim como a gente falou, né? Pandemia, quem é que se preparou para isso? Então, tem que estar alinhado com isso. Muito bom. E o terceiro, então, acho que seria justamente a comunicação entre todas as áreas, né? Porque a gente sabe que há uns anos atrás, assim como não tinha análise de dados, também não tinha essa comunicação. O marketing fazia uma coisa, separados, o estilo outra, né? Então e hoje não, hoje uma coisa anda junto com a outra, todo mundo tem que estar alinhado, todo mundo tem que estar trabalhando junto. E cada setor tem que saber um pouquinho sobre os outros setores, sabe? Para já entender mais ou menos como funciona o processo. Eu acho que daí, tipo, o resultado é muito mais efetivo. Tem que estar alinhado para a comunicação ser mais rápida, mais fluida e mais estratégica, né? Muito bom, Gurias. Muito bem. Ai, meninas, foi um prazerzaço recebê-las aqui. Como a gente falou, nasceu de um café, né? E realmente, assim, muito bacana a oportunidade que a gente teve de conhecer a história de vocês. Vocês têm, assim, uma riqueza de experiência que eu acho que toda empresa deveria ter a oportunidade de poder conversar com vocês. Então, antes da gente encerrar, fala aí como que as pessoas encontram vocês e podem contratar, né, essa consultoria de olhar de fora para, com certeza, trazer mais estratégia para produto. A gente é meio tímido nas redes sociais. A gente teve uma aula com as meninas antes de começar esse podcast. Como a gente falou, a gente está bem no início, né? Aprendendo a lidar com esse novo cenário, porque a gente sempre esteve dentro de um meio corporativo, então a gente nunca se preocupou em fazer conteúdo, né? Pra gente mesmo. Então a gente está criando, a gente está com o nosso Instagram, né? O @BoraJuntas. Juntas porque a gente não sabe como se chamar de outra forma, porque sempre que a gente conversava era... Juntas nós vamos fazer isso, juntas a gente podia fazer isso, então... E é justamente aquilo que a gente acredita, né? Que a gente estava falando de um complementar o outro, né? Das coisas andarem juntos. Então, acho que a gente justamente foi um complemento uma para outra, né? Bora juntas. Bora juntas. Muito bom. Então é isso, pessoal. Se você curtiu esse tema, já dá um like nesse episódio, se inscreve aqui no canal, porque tem muita coisa boa para vir aí pela frente. E aí a gente se encontra aí, tanto nos episódios e até mesmo nos eventos de e-commerce na vida real. Um beijo e até o próximo. Até tchau, mais. tchau.